Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja Deus! Estamos estudando como interpretar as Escrituras. O tema desta semana, a origem e natureza da Bíblia. Hoje, segunda-feira, o processo de inspiração. Bem querido, bem querida, você sabe que pode encontrar o nosso guia de estudo na Casa Publicadora Brasileira. Você sabe que pode participar conosco. Estamos esperando pelos seus comentários, estamos esperando pelas suas perguntas. Dê like para entendermos que você está gostando da mensagem. Compartilhe essa mensagem com outros. Inscreva-se no canal para receber essas mensagens. Ore por nós, para que possamos então continuar nessa batalha. Bem querido, bem querida, o nosso tema ele é uma continuação do tema anterior. Nós já entendemos que a Bíblia foi revelada, que Deus se manifestou aos profetas por meio da revelação. E já sabemos o que é revelação. Agora, nós precisamos entender que a Bíblia ela foi inspirada. A Bíblia não foi somente revelada. É importante que você entenda que nem todas as partes da Bíblia foi dada por meio de sonhos ou visões. Não foi assim. Algumas partes da Bíblia elas foram escritas por meio de pesquisa e elas foram escritas por meio da inspiração. Toda a Bíblia é inspirada, mas nem toda a Bíblia passou pelo processo de sonhos e visões. Bem, como entender isso? Já entendemos o que é revelação e agora vamos entender o que é inspiração. Quando nos deparamos com um poeta, com um compositor, nós percebemos que esse indivíduo ele fica então pensando e alguma coisa da natureza ou alguma coisa que ele aprecia, que ele vê, motiva ele a escrever o seu poema. O nome disso é inspiração. Entretanto, isso é uma inspiração natural, uma inspiração que qualquer pessoa que seja um poeta ou não, pode ter um insight, de repente ter uma inspiração natural. Mas nós estamos falando de inspiração espiritual, inspiração divina. Os profetas de Deus foram revelados e outros homens de Deus que escreveram a Bíblia, eles tiveram a inspiração. Em algum momento, Deus os inspirou, os motivou. Em algum momento, Deus soprou nas suas mentes aquilo que eles deveriam escrever. Alguns fizeram pesquisas, como Lucas. Outros registraram aquilo que viram, que foram testemunhas oculares, como acontece nos evangelhos, em outros evangelhos. Entretanto, todos eles precisaram para dar prosseguimento ao processo de escrever a Bíblia, eles precisaram ser inspirados por Deus. Eles precisaram passar pelo processo de inspiração. Inspiração é a manifestação que Deus dá àquele indivíduo que vai escrever. Inspiração é a manifestação que Deus dá para aquele indivíduo que vai falar em nome dele. Então, uma pessoa é inspirada quando ela fala em nome de Deus ou quando ela escreve as mensagens que ele deu. Então, ninguém pode falar em nome de Deus ou escrever por Deus se não for inspirado. Então, ele será um falso profeta. A palavra dele não terá lugar, não se cumprirá. Por isso é importante entendermos sobre esse processo que é um processo divino, um processo que vem de Deus. A Bíblia ela é uma inspiração, mas ela é uma inspiração objetiva. Ela é sobrenatural, mas ela é objetiva. A Bíblia ela foi inspirada, diz o apóstolo Paulo, com um objetivo fundamental. Ela foi inspirada para levar homens aos pés de Deus. Ela foi inspirada para levar homens à transformação. E aqui no versículo que escolhemos para hoje, nos diz que toda a Bíblia ela é inspirada e útil para o ensino. A Bíblia tem um objetivo, é para ensinar o caminho de Deus.
é útil para repreensão, é para que o homem seja corrigido, que ele seja repreendido do que está fazendo errado. A Bíblia é para educação, para que aquele homem ouça, aprenda, escute e pratique aquilo que está sendo abordado. A Bíblia é para que o homem de Deus seja perfeito. E esse perfeito aí significa na nossa esfera de perfeição. Deus é perfeito na esfera de infalibilidade, de santidade, de inacessibilidade. Nós somos perfeitos na nossa esfera limitada, mesmo sendo pecadores, mas podemos ser perfeitos naquilo que Deus espera de nós. Portanto, a Bíblia ela é inspirada para isso, para que você e eu sejamos transformados em uma pessoa segundo a vontade de Deus. Tá? E se você acredita que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia passou por esse processo maravilhoso que Deus falou por meio do Espírito Santo, soprou na mente dos homens para que os homens escrevessem, orem comigo. Eterno Deus, obrigado pela Bíblia, obrigado porque homens de Deus receberam a sua inspiração, o sopro de Deus operou na vida deles a fim de que eles escrevessem a sua vontade. Por isso, me ajude a aceitá-la em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente.